Pessoal, vamos lá então para o nosso episódio 17. A gente vai entrar agora na. A gente finalizou alguns pontos interessantes sobre o carboidrato. Vamos entrar agora no contexto da proteína. E a primeira coisa importante, né? A gente sabe que muitas vezes o atleta procura a gente pela dor, e cabe ao fisioterapeuta esportivo entender o contexto dessa dor, não é? Já que se fala tanto de lesão muscular, dor muscular, etc., então é importante fazer um filtro dos contextos menos complexos, primeiro para os mais complexos no segundo momento. Em termos de baixa complexidade de dor no esporte, a primeira coisa que a gente tem que considerar é quando sabemos que o atleta treina em alta intensidade, faz parte da rotina dele, os jogos são de alta intensidade, é a chamada dor muscular de início tardio. Então, o que tem a ver a ingestão de proteína e o comportamento dessa dor muscular de início tardio, beleza? Então, mais uma vez, aí, vários estudos de alto impacto mostrando que tem uma relação fundamental, tá, entre a ingestão de proteína e a dor muscular de início tardio, tá bom? E tem um suporte robusto que a recuperação funcional, quando você faz uma boa ingesta de proteína, uma boa suplementação, ela é fundamental para que você tenha uma recuperação funcional, é bastante importante. Entretanto, quando a gente fala de dor, a gente tem já uma relação que não tem muita, não existe muita diferença entre um atleta que suplementa e come proteína de maneira adequada e falar que ele vai sentir menos dor. Então, o pico de dor motivado pela inflamação não sofre tanta alteração, ou até posso dizer que é estatisticamente insignificante, tudo bem? Entretanto, a recuperação e a preservação muscular, existe todo um contexto muito favorável, tá, ao atleta que ingere e suplementa corretamente com proteína, frente àquele que não o faz, beleza? Então vamos lá. Então, como nós falamos, essa suplementação ela é muito eficaz na restauração da capacidade de gerar força pós-exercício extenuante. E isso acontece pelo processo regenerativo, que é influenciado pela ingesta de proteína e pela suplementação de proteína. Então, olha só, quando você tem ali um aporte adequado de aminoácidos, especialmente a leucina, você vai estimular a síntese proteica muscular, acelerando o reparo, tá bom, das microlesões. A gente sabe que as microlesões são fundamentais se você fazer de maneira controlada. Então é fundamental que você controle as microlesões pós-esforços extenuantes, pós-exercício, porque é justamente esse controle que faz com que exista o anabolismo e que exista a hipertrofia, tá bom? Entretanto, é importante que, uma vez que você faz a suplementação correta de proteína, você vai ter uma proteção maior, tá? Contra esse dano muscular e uma regeneração maior a partir desse dano, tá bom? Então a gente sabe que para você hipertrofiar, para você anabolizar, quando se fala em músculo, é importante ter intensidade, é importante microlesionar de modo controlado, mas a proteína tanto dá suporte para isso, para que você execute a performance, quanto também dá suporte para uma recuperação, para uma síntese proteica mais rápida pós esforços extenuantes. Beleza? E outra coisa importante é que reduz a janela de vulnerabilidade, ou seja, quando o atleta ele sofreu ali um estímulo de alta intensidade, existe uma chamada janela de vulnerabilidade. Se você trabalhar outros estímulos nesse momento, sem o devido resguarde, você pode criar uma temeridade para essa musculatura e você pode ter uma lesão que piore, uma situação de sustentação maior de uma dor provocada por esse esforço, tá bom? Então, quando você faz a ingesta correta, você diminui essa janela de vulnerabilidade, tá bom? E nesse sentido, como eu falei, além de ah, ingere e suplementa corretamente, você vai diminuir isso aqui e vai conseguir manter o nível de performance mais otimizado, ainda que numa situação de dor muscular de início tardio. Tranquilo? Então, aqui, basicamente, então, se o indivíduo ele faz ali a ingestão correta de proteína, essa proteína vai ser quebrada, tá? Os aminoácidos vão ser liberados aqui, beleza? Vão cair na corrente sanguínea e vão ser absorvidos aqui pelo mTOR, que ele é, na verdade, uma creatinoquinase. Então, a leucina, quando ela se liga na membrana da célula muscular aqui, tá? Através da disponibilidade provida pela alimentação suplementação, ela vai se conectar aqui, tá bom? Em nível de membrana, e vai ativar uma proteinoquinase, que, por sua vez, tá? Vai trabalhar no aumento da síntese proteica, beleza? Que vai reestruturar essas pequenas lesões que aconteceram aqui pós-exercício. Tá? Então, essas pequenas lesões que acontecem aqui,
tá? A qualidade e o tempo de recuperação são totalmente influenciados pela ingesta e suplementação de proteína. Você tem a musculatura, tá? Então, esses chamados sítios de microlesão, eles vão sendo reparados de maneira mais eficiente e mais rápido quando você faz o uso da proteína, tanto na ingesta quanto na suplementação. E aqui que a gente estava falando, né? Então, o chamado período de vulnerabilidade, tá bom? Ele acaba sendo reduzido aqui em verde para quem suplementa e alimenta corretamente com proteína, em comparação com quem não o faz, tá bom? Então você reduz aqui a janela de vulnerabilidade e o tempo de recuperação é muito mais rápido, né? Muito mais eficiente, tranquilo? Já aqui você tem uma janela prolongada de vulnerabilidade desse sítio de lesão, de microlesão que aconteceu pelo exercício, tá? Então os benefícios do uso da proteína através da integração da leucina com o mTOR, que é a proteína quinase, tá bom? Então, olha lá, você vai ter um reparo mais rápido, tudo bem, da estrutura dos sarcômeros, redução do tempo de recuperação, restauração da força, potência e da performance mais rápida, tá? E uma capacidade de resiliência aumentada para futuros treinos de estresse, tá? Porque uma vez que você tem esse processo aqui, essa fibra se torna cada vez mais forte, mais resiliente ao absorver uma nova carga de estresse que acontece nos treinos na rotina do atleta. Tranquilo? É, vamos lá então, vou entrar um pouco no foco da dor. Então, como a gente já viu, a gente sabe que a proteína ela é fundamental para o reparo estrutural de mais qualidade e de mais velocidade, mas o seu efeito na redução de dor é considerado de magnitude pequena a moderada, tá bom? Então, alguns estudos mostram uma diferença interessante, mas quando você vai para estudos tipo revisão sistemática, estatisticamente acaba ficando cada vez menor essa diferença para quem usa proteína, para quem não usa, quando eu falo de intensidade de dor, tá bom? Então, olha só, a proteína ela melhora a recuperação, mas não reduz a dor de maneira significativa, tanto para quem usa quanto para quem não usa, tá bom? Então, ao acelerar a remoção de. E outra coisa que é importante, né? A ingestão de proteína também ela acelera, a gente chama de clearance metabólico, tá? Ela acelera a remoção desses resíduos provocados pelo exercício, tá? E acelera a reconstrução das proteínas estruturais. Então, essa proteína pode encurtar a duração da DONS, tá? Beleza? Mas não necessariamente anular o pico de dor. Então, uma pessoa que suplementa, comparado com uma que não suplementa com proteína de modo adequado, o que vai acabar acontecendo? Os dois casos vão ter picos parecidos, tá, de intensidade de dor, mas com duração diferente. Quem suplementa acaba tendo uma duração um pouco menor dessa sustentação dos picos de dor, beleza? Então vamos lá, aqui mostrando. Então houve aqui a lesão muscular, tá bom? As microlesões, tranquilo? E quando você ingere a proteína, você vai tendo uma reorganização dessas fibras que foram previamente lesadas pelo exercício. Legal? E aqui, a percepção de dor. Então, nós falamos que existe ali, né, quando você tem aqui as chamadas microlesões, tem liberação de prostaglandina, de marcadores inflamatórios, citocinas, bradicinas, substância P. Então, todo esse resíduo metabólico, ele sinaliza para o sistema nervoso que tem algo errado aqui, por uma aferência, e o cérebro ele vai perceber dor aqui, tá bom? Então, nos dois casos, com proteína e sem proteína, isso aqui vai acontecer, com a mesma intensidade, tá? Entretanto, para quem suplementa, a duração é menor, tá bom? Então, o que eu estava dizendo aqui mostrando a remoção o chamado clearance metabólico, tá? Ou a remoção dos resíduos metabólicos, lactato, íons de hidrogênio, amônia, células mortas, tá? Então, você tomou a proteína aqui, você ingere de maneira adequada, você tem aqui uma remoção mais rápida, tá bom? E isso pode impactar também uma diferença pequena de percepção de dor menor para quem suplementa do que para quem não suplementa. Mas a duração do pico inflamatório, pico de dor, é muito menor para quem suplementa do que para quem não suplementa, beleza? Além disso, pessoal, olha só, você vai ter aumento do fluxo sanguíneo, aumento da atividade mitocondrial, aumento da atividade fagocitária, tá bom? E aumento da remoção de metabólitos. E aqui que eu falei da dor, tá? Então você usando proteína, não usando proteína, perdão, e usando proteína, com relação ao pico de dor, você não vai ter diferença muito significativa, tá? Então, aquele pessoal que fala assim, eu uso proteína, suplemento, eu sinto menos dor, tal, tal. Às vezes você está treinando com menos intensidade do que deveria. E aqui eu chamo a atenção para aquela questão, né? A pessoa faz tudo certinho, e acha, faz tudo certinho assim, na cabeça dela, né? Faz tudo certinho,
e ela acha que de repente está voando porque ela não sente dor pós-exercício. Então, se você é uma pessoa que treina com regularidade, você busca sobrecarga, você busca aumentar a performance, e de um dia para o outro você não tem dores musculares, tá? Ah, mas eu tenho aptidão. É aquela história. Quando você pensa em esporte e progressão de performance, você vai estar sempre se expondo a situações em determinado momento da periodização que você vai ter dor. Não interessa se você está fazendo esporte de maneira amadora ou profissional, não interessa. Mas se você busca performance, você vai ter que sentir dor em algum momento da periodização. Se você não sente, tá? Ou você está acomodado na zona de performance e achando que está super bem, tá? Ou você está se enganando. Porque buscar performance, você tem que sentir dor. Em algum momento você vai sentir dor na periodização, tá? E aí, por que que eu falo isso? Porque às vezes fala da boca para fora uma coisa, mas fisiologicamente a pessoa está aquém do que poderia estar. Então a performance dela está aquém do que deveria estar, porque ela está se poupando de dor, ou ela acha que não sentir dor no processo de hipertrofia muscular ou de ganho de capacidade muscular é algo, vamos dizer assim, que corresponde a um sistema de treinamento adequado, não necessariamente, tá bom? E aqui, voltando para o contexto do futebol, então, novamente aqui, o protocolo F-Mark, né, da FIFA, todo o processo aí de assistência médica e pesquisa em performance no futebol, mais a UEFA, também reforçam a importância da ingestão da proteína para que você tenha uma recuperação estrutural, uma manutenção da massa magra, tá, da massa muscular, especialmente em calendários competitivos densos, ok? Embora a proteína seja essencial para reparar microlesões após exercício, as diretrizes enfatizam que ela atua mais na restauração da função do que na eliminação total da dor. Então ficou muito claro. Tá? A principal importância é a gente conseguir trabalhar uma capacidade muscular, tá? Em meio ao estímulo de treino e competição que ela recebe, e uma capacidade de restauração mais rápida e de resiliência maior ao longo de uma temporada. Isso não quer dizer que você vai, através da proteína, vai evitar que aconteça o DONS ou vai fazer com que a sua dor diminua, tá? São coisas distintas. Tranquilo? E aqui, mais um, sempre deixo para vocês aqui um resuminho. Então, hoje no protocolo, quem joga futebol, né, ou quer saber um pouco mais, pós-jogo imediato, até 2 horas, recomendação de 20 a 40 gramas de proteína de alta qualidade, por exemplo, whey. Aí o objetivo aqui é o que eu falei, é aumentar ou ativar aquela via é, de sinalização, tá, celular, para iniciar o reparo das fibras rompidas e reduzir a janela de perda de força. Lembra que a gente comentou? Então, quanto mais rápido você sensibiliza o sistema, tá, muscular, mais rápido você ativa a via celular para que seja iniciado o processo de reparação dessas pequenas lesões e tentar evitar que o atleta perca capacidade de executar força e ter performance muscular, tá bom? Distribuição diária. Então, é importante também os protocolos pré e intra-jogo e tal, mas durante o dia, o atleta tem que ter na dieta dele, tá, de 1,5 a 2 quilos de proteína por quilo de peso corporal, dividido em 4, 6 refeições diárias, tá bom? Para manter o chamado balanço nitrogenado. O que, que é isso? É a boa relação entre ingesta e excreta de proteína, tá bom? Então, o nitrogênio é um marcador do quanto você está ingerindo de proteína. Ele pode ser investigado por exames de urina, de fezes, tá? Então, é muito importante para você consiga ter uma boa dose diária para você manter um equilíbrio entre ingestão e excreção do conteúdo proteico, tá bom? E isso é importante porque se você tem um bom equilíbrio, um bom balanço nitrogenado, a gente sabe que tem um estado anabólico constante, o seu corpo está pronto para receber carga e anabolizar a partir disso. Tranquilo? Antes do sono, então, a ceia, 30 a 40 gramas de caseína, que é uma proteína de absorção lenta, tá? Justamente para apoiar a chamada ressíntese noturna, tá? Que é sustentar a síntese proteica que começou durante o dia, minimizando a rigidez muscular matinal. Então, durante o sono, como a gente falou, uma cascata de eventos neuroquímicos, tá? Neurofisiológicos acontecem, neurohormonais, tá? E dentre eles, a ressíntese de proteína também é bastante influenciada durante a noite. E a ingestão de proteína faz toda a diferença para você ter uma qualidade dessa ressíntese noturna. Um dia depois do jogo, 2 dias depois do jogo, manter uma ingesta mais elevada, 1,6 kg por quilo, mesmo em dias de folga. Tá? Isso aqui vai ajudar a resolução das dores musculares de início tardio
tá bom? São os 2 dias depois do jogo, e encurtar a duração da inflamação. Então, veja, quando eu falo resolução da DONS, não significa diminuir a dor, mas acelerar o processo. Tranquilo, pessoal? Então, acho que ficou bem claro, né? Importante para o pro processo metabólico muscular, mas que não tem muita interferência na questão dor. Eu fiz questão de frisar isso aí, porque muita gente fala que se eu não tenho dor muscular de início tardio, tá ok. Será? Né? Então a gente já discutiu sobre a questão de treinamento. E o segundo ponto é entender que a gestão da intensidade da dor sofre influência direta da ingestão de proteína, a gente sabe que isso não é verdade, tá bom? Então, acabar um pouco com algumas ilusões que podem permear a cabeça de algumas pessoas, alguns profissionais. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.